Seja muito bem-vindo a esse vídeo, meu nome é Gabriela Lima, mas você pode me chamar de Gabizão. Deixa eu abrir aqui meu monstro, porque eu peguei na geladeira e esqueci de abrir. Que me descer a garganta, né? Hoje eu quero falar sobre um filme mais soft, uma coisa mais sessão da tarde, mais de boa pra assistir com a família, que é o filme The Pod Generation. Eu achei esse filme por acaso na Prime Video, inclusive eu acho que a Prime Video tá com uns filmes bem legais. E esse filme, basicamente, ele é uma utopia de futuro, onde a gente usa muito a tecnologia é a base pra tudo, e a tecnologia ela evoluiu tanto que agora as mães podem gerar seus filhos fora do corpo, elas podem gerar numa cápsula que parece um ovo. E aí nesse filme a gente vai acompanhar o casal, que é o Alvy e a Rachel. A Rachel, ela é super ligada em tecnologia, ela usa isso no trabalho dela. Toda a vida dela é controlada por uma IA. Em contrapartida, o marido dela, o Alvy, ele é um botânico. E ele não gosta muito de tecnologia, ele não gosta das IAs, ele não gosta da intromissão das IAs na vida deles. E ele também não acha que gerar um filho num ovo seja a melhor forma de se ter um filho. Afinal, ele é botânico, né? Ele é apaixonado pela natureza. Então aqui a gente já entende que tem um conflito direto dos dois, né? Porque cada um tem uma forma de pensar. E esse filme tem alguns pontos bem legais para se falar sobre empoderamento feminino e sobre a hiperutilização da tecnologia. Empoderamento feminino porque eles trazem essa história do ovo, né? De gerar a criança no ovo como uma ideia revolucionária em prol das mulheres. Só que isso vem acompanhado de outras cobranças. Por isso que eu falo que esse filme é sobre falso empoderamento feminino. Porque da mesma forma que ele dá com uma mão, ele tira com outra. E a hiperutilização da tecnologia é legal porque é uma utopia, né? Esse filme ele é no futuro e é tudo muito tecnológico e uma vida muito confortável, principalmente focado nessa vida confortável. Só que ele também mostra como essa hiperutilização da tecnologia vai afetar a gente, porque esse filme é bem realista e ele mostra pra onde que a gente tá caminhando, pra onde que a gente tá indo. Se eu tiver meio fanha é porque eu tô gripada. Essa hiperutilização da tecnologia que eu falo, nesse filme ele é sempre sobre maximizar o aproveitamento, como se você sempre tivesse que fazer o máximo de si, aproveitar o máximo de si e tudo tem que ser no máximo. Então vamos ao resumo do filme, eu vou contar toda a história do filme e aí eu vou fazer os meus comentários, principalmente voltar dessa parte de empoderamento feminino e a hiperutilização da tecnologia. Bom, então vamos lá. A primeira coisa que eu tenho a dizer é que esse filme, ele traz uma visão de futuro bem confortável, né? Como eu disse, a tecnologia, ela é moldada para fazer da nossa vida mais fácil. E o filme, ele tem pouquíssimas sutilezas sobre a escassez da natureza. Porque como esse filme se passa no futuro, ele tem aquela pegada de que o mundo tá acabando, só que é isso bem sutil, sabe? Ele não fala sobre isso, ele não entra nessa história. Ele vai mais pro lado de que a nossa vida, ela pode ser otimizada com a tecnologia. Então, logo na primeira cena, a gente vê a maravilhosa Emilia Clarke, que interpreta a Rachel, acordando, e aí a gente já começa a conhecer um pouco das IAs que fazem parte do dia a dia deles. Então, a IA dela se chama Helena, ela prepara o café da manhã dela, ela mexe na agenda dela, analisa os resultados dos testes dela, como o teste de inteligência intestinal. Eu achei bem estranho isso, mas beleza. A Helena, inclusive, ela vê que ela tá com doses de serotonina baixa, então ela sugere pra Rachel que ela passe um tempo nas cabines de natureza, mas a Rachel, ela recusa porque ela não tá com tempo pra isso. E aí, a caminho do trabalho da Rachel, a gente vai tendo esses pequenos sinais sutis de que a natureza, ela está escassa. Como, por exemplo, ela tá dentro do metrô, e aí tem uma moça com uma mochila, e nessa mochila tem uma planta, e a mulher tá respirando numa máscara conectada nessa mochila. Então, primeiro sinal de que o mundo está acabando, eles só não falam sobre isso. Dentro do metrô, a gente também tem o primeiro contato com esse ovo. Eu falo ovo porque ele é um ovo, ele parece um ovo, sabe? A gente vê uma mulher carregando esse ovo em uma mochilinha. E eu achei isso engraçado porque por qual motivo você ia querer gerar um filho fora do seu corpo e ter que ficar carregando ele pra todo lado? Ao meu ver, não faz muito sentido. E aí, cortando pro marido da Rachel, o Alvy, em contrapartida, ele não quer a ajuda da Helena pra nada, ele não gosta que a IA fica se intrometendo na vida dele, ele ignora as sugestões que ela faz pra ele, ele só quer tomar o café da manhã dele em paz e cuidar das plantas dele. Seu café está pronto, Alvy. Não. Eu não ouvi a palavra mágica, Alvy. Palavra mágica, Helena. O apartamento deles é lindo, ele tem uma parede de plantas e ele tem um quarto só dele ali pra cuidar das plantinhas dele. Como eu disse, o Alvy, ele é botânico e a Rachel, ela é gerente de contas de influenciadores digitais. E no trabalho dela, eles usam muito as IAs que eles chamam de assistentes cognitivos. A Rachel tá ali em reunião com a equipe dela e ela tá falando pra equipe que as marchas, a partir de agora, vão cuidar da cartela de clientes deles e que eles vão cuidar apenas dos
novos clientes. E aí uma figurante, ela faz uma pergunta muito pertinente se isso não vai tornar eles redundantes. E a chefe deles responde que o progresso nunca tornou ninguém redundante, o que é uma mentira, né? Todo mundo sabe disso. Já que a cada passo que a tecnologia anda, algumas profissões vão morrendo. Como, por exemplo, se você entrar num McDonald's, num Burger King, por mais que tenha alguém no caixa ali pra te atender, com certeza vai ter também os totens de atendimento que você pode fazer o seu pedido. Então, o funcionário que antes ficava ali fazendo aquela função, ele tá aos poucos sendo substituído por uma máquina. A figurante ficar preocupada que a IA a partir de agora vai cuidar da cartela de clientes dela, realmente é uma preocupação válida, né? Porque se ela tá cuidando agora dos clientes que eu já tenho, o que impede dela cuidar dos novos clientes também daqui a pouco? Uma nova atualização e pronto, eu já perco meu emprego. Mas a chefe fala que não, fala que tá tudo bem, que ela pode ficar tranquila. E aí, depois dessa reunião, ela foi chamada no RH e a moça do RH fala pra ela que ela tá muito perto de ser promovida, que eles estão gostando muito do desempenho dela, só que eles perguntam se ela tá planejando aumentar a família. Parece que uma coisa está condicionada à outra. E a Rachel, ela quer sim ter um filho, né? A primeira cena do filme é ela sonhando que está grávida. Então isso é uma coisa bem clara, ela quer muito ter um filho. E a mulher do RH, ela fala pra ela assim: olha, você tá num ano de produtividade muito bom e seria ruim pra você perder isso nesse momento, né? E que se a Rachel estiver interessada, a empresa pode ajudar ela com a entrada na Womb Center, que é o mais novo benefício que eles fornecem. A Womb Center é a empresa que faz a gestação na cápsula, né? No ovo. E aqui é o primeiro sinal de falso empoderamento feminino, porque a empresa finge que tá preocupada com a Rachel e a família dela, mas na verdade eles querem que ela se mantenha disponível e produzindo para a empresa, colocando assim a promoção como uma moeda de troca. A sua promoção tá quase saindo, mas se você quiser ter um filho, talvez isso atrapalhe. Mas a gente tem a solução. É só você ter o seu filho na cápsula, porque aí você não engravida e você não tem que ficar fora da empresa, você não para de produzir pra gente. Entende como eu falo que é falso empoderamento? É muito legal eles darem essa opção, eles financiarem essa entrada, né? Porque é uma coisa bem cara de se fazer. É muito legal. Mas às custas de que eles estão fazendo isso? Às custas dela continuar produzindo da mesma forma que ela produz. E aí a Rachel, ela fala que vai pensar, né? E ela vai trabalhar, vai pro escritório dela. Ela trabalha enquanto anda numa esteira, porque é aquilo, né? Você tem que aproveitar o seu tempo o máximo possível. Você não pode estar só trabalhando. Você tá trabalhando e fazendo exercício, porque assim você tá aproveitando ao máximo. E ela acaba recebendo uma ligação da Womb Center, porque parece que ela já tinha colocado ela e o marido dela na lista há um tempo atrás, sem avisar ele, e agora eles ligaram pra marcar uma visita. O Alvin, nesse meio tempo, ele tá na estufa com os alunos dele, ele dá aula, e ele tá tentando fazer os alunos dele provarem um figo direto da árvore que eles polinizaram artificialmente pra conseguir gerar aquele figo, porque parece que as vespas que polinizavam aquela árvore já estavam extintas, segundo o alerta de que o mundo tá acabando aí na utopia deles. E o terceiro alerta de que o mundo tá acabando é que os alunos ficam com medo de provar aquela fruta, porque eles falam, mas a gente vai pegar assim, direto da árvore, colocar na boca e comer? É assim mesmo que faz? É normal isso? Eles agem como se fosse uma coisa muito alienígena de se fazer, pegar uma fruta e comer. O que faz eu me questionar que diabo de turma é essa que tá estudando botânica e tem medo de pegar uma fruta do pé e comer. Por mais que isso seja alguma coisa difícil de acontecer, né, do jeito que tá parecendo, não é uma coisa que as pessoas fazem, você estudando botânica, você devia estar empolgado pra fazer isso, né? Você devia estar aproveitando essa experiência que você nunca tem. Mas não, a molecada fica com medo de comer a fruta no pé. Voltando pra Rachel, ela também faz terapia com uma inteligência artificial e ela conta pra terapeuta dela que o marido dela não quer ter um filho de forma artificial. E a IA, que se chama Elisa, porque todas as IAs têm nome, né? Helena é a da casa dela, Marsha é a do trabalho, Elisa é a terapeuta, todas elas têm nome. E eu acho engraçado que são todas mulheres, né? Mas isso aí é pauta pra outro momento. A Elisa, ela não entende. Como assim artificial? O filho não é artificial. Ele não vai nascer do mesmo jeito? Você não vai cuidar dele do mesmo jeito? Então ele não é artificial. Ela até usa como exemplo. Quando você vem aqui na consulta, você fala pro seu marido que você tá indo na sua terapeuta artificial, isso só reforça mais ainda a ideia de que tudo nessa utopia é assistido por uma inteligência artificial, de forma que até a própria inteligência não vê diferença em algo feito pela natureza. Chegando em casa, a Rachel, ela tá ali se preparando pra contar pro Alvin que ela marcou uma visita na Womb Center, só que ele tá ali contando sobre os alunos dele, como eles não conseguiam interagir com a natureza, que isso nunca os foi ensinado. E esse diálogo, ele é muito legal, porque ele fala que em algum momento nós decidimos que
que a natureza era uma mercadoria. E foi aí que tudo começou a dar errado. Por isso que as pessoas estão tão emocionalmente famintas. E isso faz total sentido, né? Porque a tecnologia, ela é algo frio, é algo feito para ser útil, para facilitar nossas vidas, e apenas isso. Quando nós passamos a fazer dela a base fundamental das nossas vidas, as nossas relações e interações, elas se tornam coisas estranhas. Existem estudos que falam que o uso excessivo de tecnologia, de dispositivo por crianças e adolescentes, estão aumentando o nível de ansiedade, depressão, fora os distúrbios de atenção, dificuldade de concentração e além de muitas outras coisas. Eu até me recordo de ter visto no TikTok uma professora que fala sobre a dificuldade que é ensinar crianças no mundo de hoje, que as crianças estão mais agressivas, que elas não conseguem mais se concentrar e respondem menos aos estímulos dos professores. Porque se você botar em comparação, os estímulos tecnológicos, eles são muito maiores. Antigamente, os desenhos, eles tinham cores mais suaves e traços mais suaves também. E hoje é uma enxurrada de conteúdo com cores fortes e uma onda de informação mais alta do que o cérebro consegue processar. Por esse motivo que quando as crianças estão fora da TV, do celular, elas ficam entediadas tão rápido. Então, pra gente chegar nesse filme, é só a gente colocar essa situação vezes 100 anos. O que vai acontecer daqui pra frente. Então, é assim que eu vejo as pessoas desse filme. São pessoas que cresceram com essa tecnologia na cara o tempo todo, e aí elas se tornaram meio distantes umas das outras. E aí, como o Alvy fala isso pra ela perde a coragem, ela não fala pra ele sobre a visita da Womb Center. E então, no dia seguinte, ela acaba indo sozinha. Na visita, a gente é apresentado pra essa empresa milagrosa, e o vídeo de apresentação dessa empresa é um homem falando que a taxa de natalidade abaixou porque as mulheres estão relutantes em engravidar porque isso não é mais conveniente pra elas. E que na Pegasus, a empresa dona da Womb Center, eles querem empoderar essas mulheres. Querem que as mães se sintam realizadas, que elas sigam suas carreiras e os seus sonhos, enquanto eles cuidam da parte difícil, que é gerar um filho. E aqui eu tenho muitos comentários pra fazer, mas eu vou dizer principalmente que a gestação não é o maior desafio de uma mãe. Eu acredito que seja apenas o nível 1. O que eu vejo nesse filme, na verdade, é as pessoas criando uma solução para aquilo que eles veem como problema, que é as mulheres serem mães enquanto trabalham. Porque assim, eu até concordo que não é tão conveniente pra mulher ter filho, porque a carga geralmente fica toda nas costas da mulher, se não fica toda, fica 90%. E aí, quando uma mulher que trabalha engravida, ela começa a ficar com medo do futuro dela no seu emprego, já que ela vai ter um período que vai ter que ficar afastada do seu trabalho, e quando ela voltar, o cargo dela pode nem estar mais lá esperando por ela. Fora, assim, a dupla jornada, né, de ser mãe e trabalhar, onde muitas mães não têm rede de apoio e às vezes nem mesmo do próprio pai da criança. Então sim, é um inconveniente, mas o inconveniente não é a gravidez, não é a criança, e sim o que acontece na vida dessa mulher quando ela engravida. Bom, voltando a Pegasus, a diretora da Womb Center, ela começa o discurso dela falando que isso é um privilégio da humanidade, que é o progresso tecnológico, que os humanos, eles são capazes de controlar a natureza e que uma mulher, ela só é livre de verdade quando ela pode controlar o próprio sistema reprodutor. E mais uma vez, eu concordo com essa parte, mas a empresa da Rachel incentivar ela a ter um filho por meio de uma incubadora, para que isso não atrapalhe o desenvolvimento dela na empresa, botando até a promoção dela em jogo, também não me parece liberdade. Me parece mais manipulação. E aí, seguindo com o filme, para eu não ficar muito nisso, a diretora, ela apresenta um ovo com um bebê dentro para essa galera que tá fazendo a visitação, e ela fala que é legal eles tentarem criar laços com o bebê enquanto ele estiver na cápsula, mas que se eles não tiverem tempo, não tem problema, não precisa se preocupar com isso não, tá bom? Afinal, é só seu filho, e quando ele nascer, você vê o que você vai fazer com ele. Uma das perguntas dessa galera é se o bebê não fica entediado dentro do ovo, né? Por que um feto que não conhece nada além daquilo ali que ele tá vivendo, ele nem abre o olho? Por que ele ficaria entediado? Mas a empresa também tem a solução para isso. Dentro da cápsula, o bebê pode ouvir podcasts, pode ouvir músicas,
pode ouvir palestras, pode ouvir até em outras línguas. Já começa a aprender desde o útero, entendeu? Lembra o que eu falei? É maximização do aproveitamento. Aqui a gente tem que maximizar tudo. Se tem como uma criança aprender enquanto ela está sendo gerada, ela pode aprender. E é engraçado que a diretora fala que os bebês respondem bem ao canto das baleias, que eles não fazem ideia do porquê. Talvez seja porque é a única coisa natural que vocês colocaram pra essa criança escutar, né? E aí tudo isso é controlado por um tablet, que eles podem ir colocando música, colocando podcast, e eles podem fazer a seleção de alimentos também que vão pra esse bebê. E é bom eles dar uma variada, né? Pro bebê também não nascer com muita seletividade alimentar. Eu me pergunto se esse bebê tá sentindo gosto de alguma coisa, né? O bebê não é alimentado através do cordão umbilical? Como é que essa criança vai ter seletividade alimentar se ele nem provou nenhuma comida ainda? E ela também fala que o bebê tá completamente protegido dentro dessa cápsula, protegido de qualquer vírus, toxina ou bactéria. Então, ok, o ovo não é de todo mal, apesar da falta de contato com os pais e excesso de informação que eles dão ao feto, é também uma forma de dar autonomia para as mães e garantir a saúde do bebê. Só que nada nessa vida é de graça, né? Nem injeção na testa. A Rachel, pra segurar a vaguinha dela, tem que dar um depósito de $8.700. E aí a diretora, quando tá as duas ali conversando, ela fala que é ótimo que a empresa da Rachel dá esse suporte pra ela, como eles apoiam a equipe feminina deles, que eles devem amar o trabalho da Rachel pra ajudar ela com pagamento. Chegando em casa, o Alvy, ele recebeu um alerta ali, né, de que foi transferido $8.700, e ele já começa a achar que eles sofreram algum golpe, né? Mas a Rachel, ela chega e ela conta, então, né, eu fui lá no Home Center, peguei todas as informações e fiz um depósito pra gente. E o Alvy, como é de se esperar, ele não gosta nada disso, né? Porque é uma coisa séria, né? Você tem um filho, geralmente você conversa com o seu parceiro sobre isso, mas o que pega pra ele não é o fato de ter um bebê, e sim ter um bebê no ovo. Então, para o Alvy se abrir a ideia, a Rachel leva ele pra conversar com um casal de amigos dela, que inclusive a amiga é chefe dela, e que os dois estão gerando um bebê no ovo, no pod, né? E chegando lá, a Alice, que é a chefe da Rachel, ela começa a dar um discurso sobre como as mulheres são negligenciadas na gestação e que nem os seus sintomas são levados a sérios e são desrespeitados. Mais uma vez, eu concordo. Esse filme, ele tem muitos truques, né? Ele te joga uma coisa assim que você concorda, mas você tem que ler as entrelinhas. Tudo que ela diz sobre as mulheres terem medo de ter os seus sintomas e os seus sentimentos invalidados durante a gestação é real. Mas me parece que é muito mais fácil achar uma terceira via para solucionar esse problema do que tratar ele na raiz. Ao invés de educar os nossos filhos para tratarem as mulheres com respeito e criar uma cultura de apoio às mães, eles criam um ovo para que essas mulheres não tenham que parar a vida delas para gerar uma criança, e assim ninguém vai desmerecer os sentimentos delas. Você entende o que eu tô falando? O discurso dela tá certo. As mulheres sofrem mesmo, sofrem quando são mães, sofrem quando decidem ser mães e trabalhar, sofrem quando decidem ser mães e não trabalhar. Só que a solução para isso não é criar um ovo para gerar criança. O problema não é gerar criança. O problema é não ser levada a sério, não ser vista como capaz, porque a partir do momento que você tem um filho para criar, você não é mais capaz de ser boa no seu emprego. E aí o Alvy e a Rachel voltam para casa, eles estão discutindo sobre o assunto. Então a Rachel sugere que o Alvy veja a terapeuta dela, a Elisa. E é nesse momento que a gente descobre que não existem mais terapeutas humanos. Essa é uma profissão que agora é exclusiva das inteligências artificiais, o que é bastante problemático na minha opinião e na opinião do Alvy também. Mas a Rachel, ela tá argumentando ali com o Alvy que a Elisa sabe mais do que qualquer terapeuta humano jamais saberia. E por mais que o Alvy esteja batendo o pé ali falando que não vai ver a terapeuta robô dela, na próxima cena ele tá lá se consultando com o olho gigante. E aqui é bem legal ver a interação de uma pessoa que não tá convencida pelas IAs, porque a Rachel, ela acredita que a tecnologia tem resposta pra tudo. Então, tudo que a terapeuta fala pra ela, ela acredita. Mas com o Alvy é diferente. O Alvy fala que a Elisa não tem consciência, então ela não é qualificada pra analisar a consciência dele. O Alvy, ele é todo o contraste dessa sociedade. Ele não acredita, ele não confia, e apesar dele ser um chato a maior parte do tempo, eu gosto muito do personagem dele, porque ele não se rende, ele não abandona as suas convicções. E a Elisa, nessa sessão, né, ela tá lá tentando dobrar ele, falando que ele não confia nela porque
ele é pessimista. E ela finaliza ali a sessão deles, que não deu em nada, sugerindo que ele se torne uma pessoa reclusa, se afaste da sociedade, viva uma vida privada, que vai ser melhor pra ele. Reforçando, assim, tudo que ele estava pensando sobre essa terapia. No jantar, eles continuam conversando sobre isso, e o Alvin, ele tá muito firme na decisão dele, de que não quer conceber um filho dessa forma, que isso não é natural. Então, a Rachel, ela desiste, né? Ela já deu todos os argumentos que ela tinha pra provar o ponto dela, e ele não se mostrou nem um pouco inclinado a aceitar. Aqui eu achei ele um pouquinho egoísta, porque eu fiquei, poxa, vocês dois querem ter um filho, e se essa é a melhor forma pra sua esposa nesse momento, qual o problema de aceitar, sabe? Mas chegando em casa depois do lepo-lepo, aí ele muda de ideia. Ele vê que aquilo é muito importante pra ela, porque ela quer muito ter um filho, ele também quer, mas ela também depende que o filho seja gerado dessa forma pra ter a promoção dela, que também é muito importante pra ela. Então, pra Rachel, essa é a melhor opção, mas isso ainda pode mudar. Os dois, então, eles vão até o Womb Center pra iniciar o processo de gestação deles dentro do ovo. A diretora fala que, inclusive, eles nem precisam do Alvin, que podem pegar só o DNA da Rachel pra fazer isso, só que daí o bebê seria exclusivamente menina. E aí a gente vê o show de entretenimento que virou conceber uma criança, porque eles começam a assistir num telão os espermatozoides tentando entrar no óvulo da Rachel. Enquanto isso, a diretora tá narrando todo o acontecimento e inclusive fazendo piadas. E aí, parabéns, eles têm um óvulo fecundado, passou algum tempinho, né? Eles vão no Womb Center e aí eles descobrem que quando o bebê tá pronto pra nascer, ele libera alguns hormônios, a cápsula detecta esses hormônios e ela começa a tocar uma musiquinha pra gente saber que o bebê tá pronto pra nascer. Eles também conseguem escutar os batimentos cardíacos do bebê pela primeira vez. Então, eles começam a preparar o quarto pra receber o bebê. A Rachel, né, que decora todo o quarto com a ajuda da Helena, a inteligência artificial. O Alvin, ele tenta colocar uma planta dentro do quarto, só que a Rachel acha aquilo um absurdo. Tipo assim, como assim você vai deixar uma planta no quarto do bebê? Por que você não coloca um holograma? Por causa dessa planta, eles entram em uma discussão sobre a casa que eles têm na Ilha das Conchas, que eles nunca vão visitar, e por isso a Rachel quer vender. Mas o Alvin fala que eles só não visitam porque a Rachel não quer. Ela não quer pegar balsa, ela não quer ir até lá. Só que ele fala que ele não vai criar essa criança longe da natureza, que esse é o único lugar que ele pode ter contato com a natureza de verdade. Eu acho engraçado que ela fala sobre as cápsulas da natureza. O que são essas cápsulas? É um lugar onde a pessoa pode sentar e ela fica assistindo um holograma da praia, do mar, e ao redor dela fica cheio de plantas. Mas é só isso. Até isso é artificial, né? Você não está vendo o mar de verdade, você está vendo o holograma. Essas plantinhas que estão do seu lado não são nada demais. É a mesma coisa que você ter plantas em casa. Mas pra Rachel é a coisa mais normal do mundo ficar longe da natureza. Ela não entende esse contato, essa conexão que o Alvin tem. O que me faz questionar o casamento deles, né? Como é que pessoas tão diferentes estão juntas, estão gerando um filho? Bom, e a partir daqui eu acho que eles já estão 6 meses, então eles podem levar o ovo para casa por alguns períodos. E essas primeiras interações, elas são muito engraçadas, porque eles não sabem muito como lidar com o ovo. A Rachel, a forma dela cuidar é ficar o tempo inteiro limpando o ovo, carregando ele com muito cuidado, alimentando ele, colocando música no pod. Aqui eu vou ficar um pouco do lado da Rachel, porque o Alvin, ele dá uma de homem e não se preocupa em alimentar o bebê, em olhar o aplicativo. Então, a carga de preocupação e cuidado, ela fica só no colo da Rachel, da mesma forma que seria se ela estivesse grávida de verdade. E aí no dia seguinte eles vão fazer uma visitação numa escola que também é da Pegasus e também estão sendo incentivados pelo emprego da Rachel a fazer isso. E aqui é o maior exemplo de eficiência elevada ao máximo. As crianças, elas têm aula de programação, de lógica. Em um momento a gente vê que eles estão tendo aula de artes, só que não são as crianças que estão desenhando, é a inteligência artificial num braço robótico que está desenhando, e as crianças apenas dão um feedback para eles. Porque, segundo a diretora da escola, que também é a diretora da Womb Center, a inteligência artificial é muito mais criativa que os humanos e garante que o sistema deles é muito mais eficiente. Afinal, é isso que importa, eficiência elevada ao máximo. Seus filhos, eles não precisam estimular a criatividade, porque tem uma inteligência artificial que vai fazer isso por eles. Aqui nessa cena a gente descobre
descobre que um dos efeitos de ter nascido através do pod é que as crianças que nasceram dessa forma não têm sonhos. Mas a diretora garante que isso não é um problema. Eles não precisam se preocupar com isso, porque os sonhos não têm nenhum papel evolutivo. Porque nesse filme tudo é papel evolutivo, tudo é progresso, tudo é desenvolvimento. Pela primeira vez nós temos o Alvy sozinho com o ovo. Ele começa a interagir com ele e alimentar o bebê. E isso vai deixando ele cada vez mais interessado. Tem até um momento que ele para de trabalhar para interagir com o bebê e a Helena, a inteligência artificial, ela interrompe os dois para perguntar se ele quer que ela fique interagindo com o ovo enquanto ele trabalha. Porque para ela, ele ter parado de trabalhar para interagir com o ovo não é o mais eficiente a se fazer. E com o tempo ele começa a ler pro bebê, cuida das plantas com ele, leva ele pro trabalho. Ele compra até uma mochilinha para ficar carregando ele para todo lado. Conseguimos. Mas ele também passa do ponto, que em alguns momentos é engraçado de ver, porque ele não sabe muito bem como lidar com o ovo, né? E ele chega a levar o ovo num parquinho, ele bota o ovo ali na areia, com as crianças, ele bota o ovo no balancê. Então ele exagera pros dois lados. E com o tempo passando, a Rachel começa a ficar incomodada com essa interação do Alvy com o bebê. Ela não entende a conexão deles, porque o esforço dela tá em manter o ovo limpo, tá em manter a criança alimentada, em colocar música pra ele ouvir. Ela acha que é isso que ela precisa fazer. Só que ao mesmo tempo, ela continua tendo sonhos de que ela tá grávida. E esses sonhos dela são sempre bem engraçados. Ela sonha que ela tá parindo um ovo de galinha. Porque eu acredito que o corpo dela tá pedindo essa ligação com o bebê. Então ela começa a se esforçar mais para estar com o bebê, não apenas para cuidar da cápsula. Logo na próxima cena, a gente já descobre que a Womb Center, a filosofia deles é parentalidade sem apego. Então é por isso que a Rachel acha estranho a interação do Alvy com o ovo, porque ele tá criando apego com o bebê que tá ali dentro. E isso não é natural de se fazer. E aí eu me pergunto, por que você iria ter um filho se não é pra criar apego e conexão com ele? Então a Rachel sugere mais uma vez que eles vão à terapeuta pra falar sobre essa falta de conexão que a Rachel tá tendo com a cápsula. E não é surpresa pra ninguém que a IA não ajuda em nada, porque ela vê tudo muito objetivamente. Ela quer até se conectar na cápsula pro bebê participar da terapia, como se isso fosse fazer alguma diferença na vida daquela criança. Então, como a Rachel não conseguiu solucionar esse problema, ela começa a fazer o mesmo que o Alvy, ela começa a carregar o bebê para todo lado. Então ela leva ele até o trabalho. Mas aí, a amiga / chefe dela fala que ela não deveria levar o pod pro trabalho, que o RH não gosta, o RH vê como uma distração e que a Rachel não quer ser vista como uma mãe distraída. Então, Alice, não era você que estava pregando sobre como a sociedade ignora os sentimentos das mães? E agora você tá fazendo exatamente isso com a sua amiga, que tá tentando criar uma conexão com o filho dela, que já não está sendo gerado no corpo dela? E aí você vai e faz ela sentir vergonha por estar tentando criar esse laço? Alerta de falso empoderamento feminino. Então a Alice, ela mostra pra Rachel um armário onde ela pode deixar o ovo dela. E lá tem um monte de outros ovos de outras funcionárias que estão gerando o bebê no pod. Parece um armário de casaco, mas é um armário de cápsulas de bebê. E a própria Alice, ela não deixa o bebê dela lá, ela deixa na Womb Center, porque ela fala que tava sendo muito estressante ter o bebê em casa, o bebê que tá na cápsula. Se o bebê na cápsula tá estressante pra você agora, imagina quando esse bebê nascer. E aí de noite eles têm uma reunião com a Womb Center, a Rachel ela chega atrasada porque ela tava se dedicando ao trabalho, porque afinal tá todo mundo prestando muita atenção nela agora, porque estão falando que ela tá distraída, que o desempenho dela tá baixo. E aí quando ela chega na Womb Center com o bebê, o Alvy já tá lá esperando por ela, e aí todo mundo recebe ela com olhares de desaprovação, com olhares de julgamento por ela estar atrasada. E após essa reunião, ela descobre que agora eles têm que deixar o bebê lá até o dia do nascimento. E isso mexe um pouco com eles, né? Eles voltam pra casa em silêncio, e isso afeta principalmente o Alvy, que não entende por que eles não podem ficar com o ovo nessa reta final, porque o ovo não tá fazendo nada demais nesse tempo, né? Ele tá lá numa prateleira, esperando até a hora de nascer. Pela primeira vez, a Rachel, ela sonha com o bebê. Eu acho que simboliza que finalmente ela criou essa conexão que ela estava querendo tanto. E agora ela está sentindo falta dele. Já no trabalho, o RH chama ela para conversar mais uma vez, porque o algoritmo de produtividade dela tá baixo, que é totalmente justificável, afinal ela está para ter um bebê. Mas o RH sugere que ela está deprimida e insinua que isso tem a ver com o bebê. Ou seja, quando os níveis de produtividade daquela mãe que vocês tanto incentivaram a ter um bebê numa cápsula começam
começam a cair, vocês automaticamente assumem que ela está deprimida e não ansiosa pelo momento que ela tanto espera, que é o filho dela finalmente nascer. Ela não tem o direito de se distrair por nenhum momento. Ela não pode deixar que o filho dela fique acima da empresa. Mas a empresa, super apoia ela ser mãe, desde que isso não faça os índices de produtividade dela caírem. E depois dessa conversa maravilhosa, o nosso querido casal parte para mais uma conversa absurda. A diretora da Womb Center tá pedindo a assinatura deles para autorizar a indução do parto, porque agora eles não esperam mais o bebê produzir aqueles hormônios que indicam que ele tá pronto para nascer. Alguns bebês estavam passando de 39 semanas, o que é normal. Mas, como eles são uma empresa que visam a produção máxima, isso não é legal para eles, né? Eles não podem deixar que as cápsulas sejam utilizadas por mais tempo, porque eles estão perdendo dinheiro. Em vez de estar alugando a cápsula para outra pessoa, o bebê tá lá ocupando essa cápsula. E antes deles irem embora, a diretora mostra para eles o novo produto deles. Ela dá uma amostra assim para eles, que é uma caixinha de sonho. São cápsulas de sonho que eles dão pro bebê depois deles nascerem, para eles sonharem. Ó, que legal. Parece que os sonhos eram besteira só antes, quando eles não podiam comercializá-los. A partir do momento que eles descobriram como vender isso, passou a ser interessante. Então os dois estão para baixo, não estão muito legal, estão sentindo falta do filho, não querem induzir o parto, já estão saindo do prédio e lá tá tendo uma manifestação feminista contra as cápsulas. E o Alvy, ele resolve voltar lá dentro e com um jeitinho atrapalhado dele, ele vai e ele rouba o ovo dele. Essa frase ficou muito estranha. Ele rouba a cápsula com o bebê dele e sai correndo, foge de lá rapidinho antes que alguém percebesse. Passa um dia, o Alvy volta lá, sem a cápsula, né, na Womb Center, pra falar que eles querem ter o bebê em casa. Que eles podem até pagar por uma enfermeira deles, se eles preferirem, mas que eles querem ter o bebê na casa deles. Mas a diretora fala que isso não é possível, né? Que isso é um absurdo, que o bebê pode até ser deles, mas que a cápsula é da empresa. Então eles têm que trazer o ovo o mais rápido possível e com a cápsula intacta, porque a fila de espera deles é longa e eles não podem ter uma cápsula prejudicada. Então o Alvy, ele sai de lá sem dar uma resposta pra ela. Ficou meio implícito ali, né? Eu acho que ela entendeu que ele tava indo buscar o ovo. Só que, na verdade, assim que ele chega em casa, eles pegam o ovo e fogem pra Ilha das Conchas. A gente vê que ainda existem espaços cercados pela natureza, né? Porque eles pegam uma balsa, eles vão até lá e é um lugar lindo, completamente cercado por árvores. Esses espaços, eles só não são mais utilizados com frequência porque as pessoas simplesmente perderam o interesse. Então, eles estão curtindo aí, né? O bebê que ainda não nasceu, quando eles percebem que a cápsula não está mais carregando quando conecta na base. Então, essa empresa maravilhosa, que preza pelo bem-estar dos pais e dos bebês, simplesmente desligou o carregamento da cápsula, colocando o bebê em risco, porque a cápsula é deles. Eles não fazem ideia de onde eles estão e simplesmente desligaram. Mas o Alvy não quer ceder. A cápsula, ela pode ficar desconectada 48 horas. Então, ele convence a Rachel de que eles têm que ficar e esperar o momento do bebê nascer. Porque o bebê está para nascer a qualquer momento, já deu o prazo dele, então a qualquer momento ele pode estar pronto. E na manhã seguinte, eles são acordados com a musiquinha indicando que o bebê está pronto para nascer. Nessa hora, eu me desesperei um pouquinho porque eles precisam de uma senha para abrir a cápsula. E eles não têm essa senha. E o Alvy decide que ele vai quebrar a cápsula com um martelo. Eu não sei se eu confiaria no meu marido para fazer uma coisa dessa, porque o bichinho tem uma mão meio pesada, ele quebra tudo aqui em casa, então eu acho que eu preferiria fazer isso eu mesma, com muita delicadeza. Mas ok, o Alvy, com um pouquinho de força bruta, ele consegue abrir a cápsula e tirar o bebê de lá. Finalmente, eles estão com o filho deles no colo, que nasceu da forma mais natural que uma cápsula fora do corpo poderia proporcionar. Porque aqui são apenas dois pais descobrindo o que fazer ao mesmo tempo que estão fazendo, e não tem nada mais natural do que isso. Então a Rachel, ela pega essa cápsula, coloca numa caixa e manda pra empresa pelo correio. E ela não pede nem entrega expressa, porque ela não tem mais pressa. Ela não precisa mais correr. O que é mais importante pra ela, que era ter um filho, que era o que ela tanto sonhava, já aconteceu. Ela só precisa viver esse momento. E fim do filme. Apesar de todas essas críticas que eu fui fazendo, é um filme muito fofinho. Da primeira vez que eu assisti, eu quase chorei no final, porque é bem emocionante. O instinto dos pais em fazer aquilo que eles acham que é melhor pra família deles, eles criando vínculos, é tudo muito bonito. Por isso que eu acho que a principal mensagem do filme é sobre não dificultar as coisas, aproveitar os momentos naturais da vida, e também sobre seguir os seus instintos. Não existe
fórmula mágica para tudo. E por mais que a tecnologia esteja sempre evoluindo e seja primordial para fazermos cada vez mais descobertas e tornar as nossas vidas melhores, não é nas mãos da tecnologia que devemos deixar algo tão primordial quanto gerar uma criança, e muito menos como criar essa criança, que devem aprender conosco, né, com os pais, com a família, como viver as suas vidas, e não apenas como virar máquinas de produtividade máxima. Agora, falando sobre o falso empoderamento feminino, ficou claro pra mim que a todo momento tudo que empurravam pra Rachel, falando sobre produtividade e que se importavam com o papel dela na empresa, não passava de manipulação para que ela continuasse produzindo. O bem-estar dela e do bebê, os sentimentos dela e as vontades dela não estavam em jogo. Apenas o tempo dela, o tempo em que ela estava sendo produtiva para a empresa. Por isso que eles incentivavam a paternidade sem apego, pois assim os pais tinham tempo de continuar sendo produtivos, sem distrações, enquanto as crianças eram ensinadas a mesma coisa. As experiências, o afeto, o carinho, nada disso é incentivado. Apenas a eficiência. E agora, entrando nessa utopia de mundo tecnológico, o filme traz um olhar bem atrativo de futuro e principalmente um estilo de vida muito confortável. Mas a custo de quê, né? Porque a todo momento nós vemos pessoas respirando em aquários de plantas e o único contato que eles têm com a natureza é através das cápsulas da natureza. E em outros momentos é falado que ninguém vai pro interior, que ninguém mais tem esse contato. E o que fica claro é que essa conexão foi perdida. Eu acho que é uma visão de futuro bem realista, porque ela combina muito com o mundo capitalista que a gente vive hoje, que cada vez mais estamos obcecados em sermos produtivos e também viciados em consumo, né? A gente sempre quer mais coisas e quer mais conforto, e aí a gente vai moldando a nossa casa para ser um casulo de conforto máximo, mas a gente não sai dela para dar um passeio na praia, para fazer uma trilha, para conhecer uma cachoeira. Só que eu não acho que as pessoas vão se desligar totalmente da natureza, assim como o Alvy. Sempre irão existir pessoas que precisam disso para se sentir completas. Pessoas que gostam de estar ao ar livre, pessoas que gostam de praticar atividades na natureza. E eu espero que isso seja o suficiente para que consigamos mantê-la, né? Porque se depender dos workaholics, nós viveríamos todos numa São Paulo cinzenta. Então é isso, é um filme muito leve, divertido, engraçadinho, com questões interessantes, com pontos legais a serem discutidos. Então me conta aqui embaixo se você já assistiu esse filme, se você gostou dele, o que você achou. Até a próxima e um beijo.